Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta de uma das minhas seguidoras, que me pediu para falar a respeito de como a gente pode conciliar a carreira profissional com a maternidade. E para falar disso, eu vou usar muito dos exemplos da minha própria vida, de como eu estou lidando com esses desafios e oportunidades que ser mãe trouxeram para a minha vida. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho desses desafios, né? A gente sabe que no mercado de trabalho a mulher já enfrenta alguns desafios só por ser mulher. A gente sabe que existem menos oportunidades, né? As oportunidades ainda são desiguais no mercado de trabalho em relação a homens e mulheres. E a gente também sabe que os salários das mulheres são mais baixos que os dos homens ainda. Muita coisa tem melhorado nesse sentido, as mulheres já têm conseguido alcançar um patamar maior, conquistar mais espaços, mas ainda tem muita luta pela frente. Outra situação é que quando a gente se torna mãe, principalmente no início da maternidade, quando a criança ainda é muito pequena, a gente lida com outros desafios que dizem respeito a como nós fomos criadas e educadas como mulheres para nos tornarmos mães e como os companheiros foram criados e educados para se tornarem pais. Hoje isso também tem melhorado muito, né, essa situação de divisão de tarefas e de como cada um pode lidar com essa situação da maternidade e da paternidade sendo mais autorresponsáveis, corresponsáveis, né, nessa situação. Mas a gente ainda encontra muitas mulheres em situações de estarem sobrecarregadas nesse sentido, principalmente quando a criança ainda é muito pequena e muito dependente da mãe. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que há já uma autocobrança da sociedade em relação à mulher quando ela pensa em investir na sua carreira profissional após a maternidade. Porque uma mãe que deixa o filho em casa ou numa creche ou com a babá para ir trabalhar ainda é muito julgada, o que não acontece com os pais. Outra situação é que há uma pressão muito forte psicológica, né, emocional das mulheres, porque elas ficam divididas entre família, né, entre cuidar dos filhos ou do filho ou da filha e investir esse seu tempo na sua carreira profissional. Então, as mulheres ainda sentem muita culpa, né, por pressão social, muitas vezes nem é uma coisa dela, mas uma coisa que foi colocada nela, uma crença, né, que foi colocada nela de que ela precisa dar total prioridade à família e esquecer a carreira nesse momento. E para muitas mulheres isso se torna muito frustrante. Então é muito importante a gente pesar, né, colocar numa balança o quanto isso é importante para a gente. Eu, por exemplo, durante os primeiros anos da minha primeira filha, eu tinha planejado ficar 3 anos afastada do trabalho externo, só cuidando da família e da casa. E isso, quando foi colocar na prática, foi um grande desafio para mim, porque eu descobri que eu gosto muito de trabalhar fora. Mas eu estava também feliz de estar dedicando esses primeiros anos para minha filha. Acontece que nem todo mundo tem condições de parar os 3 primeiros anos da criança para simplesmente se entregar e mergulhar na maternidade e esquecer o mundo lá fora. E isso também traz alguns desafios, porque a gente acaba se sentindo muito solitária, a gente acaba se sentindo muito limitada também, porque acaba que os assuntos, né, só giram em torno disso, da maternidade em si, né, e a gente acaba sentindo muita falta também dessa interação e dos desafios que o trabalho e da profissão, da carreira profissional nos trazem. Então são escolhas que a gente precisa pesar, né, avaliar muito bem. Primeiro, a gente avaliar se vale a pena, e outra situação que a gente precisa avaliar é se a escolha de sair, né, para trabalhar vai pesar mais do que ficar em casa, ou quando há essa opção, lógico, né? Porque tem muitas mulheres que simplesmente não têm essa opção, elas precisam voltar cedo, né, para o trabalho ou precisam começar a trabalhar. Inclusive, mais de 60% das empreendedoras novas que estão entrando no mercado de trabalho são mães, por necessidade, por uma questão também de impulso, né, empreendedor que começa a nascer aí nessas mulheres ao se tornarem mães, que tem feito então crescer no mercado de trabalho o número de mulheres mães que estão iniciando um novo empreendimento.
E aí a gente vê muitas das qualidades que uma mãe tem e que eu mesma aprendi a desenvolver mais em mim quando me tornei mãe, que me tornaram capaz de ser uma mãe empreendedora. Por exemplo, a nossa capacidade de gerenciar o tempo, a minha mudou. Eu comecei a gerenciar muito melhor o meu tempo depois que eu me tornei mãe. Parece até contraditório, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente tem muito mais coisas para fazer, mas é exatamente essa necessidade de gerenciar o tempo que faz com que a gente se aperfeiçoe nessa qualidade, nessa habilidade. Então a minha capacidade de organização teve que ficar mais apurada. E assim eu também consigo gerenciar, né, colocar em prática isso no meu dia a dia. Como é então que eu vou me dedicar a uma coisa, ter mais foco, eu consegui desenvolver isso também, né, ter mais foco naquilo que eu preciso fazer, avaliar as prioridades com mais facilidade e colocar o meu tempo, então, direcionado no momento que é necessário. Quando as crianças já estão indo para a escola, isso fica muito mais fácil, porque a gente consegue gerenciar o tempo conforme o tempo que as crianças estão na escola. Mas quando os meus filhos ainda não estavam estudando, que a gente fazia homeschool, né, ou que o jardim de infância era o quintal da minha casa, eu precisei muito dessa habilidade de gerenciamento do tempo. E é claro, eu priorizei muitas vezes a minha família e fui gerenciando e negociando o tempo do meu trabalho, sempre progressivamente. À medida que as crianças iam se tornando mais independentes, eu conseguia ter mais liberação para me dedicar à minha carreira profissional. E uma coisa que acontece com muitas mulheres ao se tornarem mães é uma mudança na carreira profissional e muitas vezes até uma mudança de profissão. Muitas das mulheres que são empregadas, né, de carteira assinada, quando saem de licença maternidade, ao retornarem para o trabalho, elas percebem que muito do que elas faziam antes agora não cabe nesse novo mundo dela. Ela não é mais a mesma, a gente sabe que a gente muda com a maternidade, não adianta ficar maquiando a situação, né? Essa mudança é natural. E aí a gente pode então avaliar como é que essa mudança pode nos trazer também uma capacidade de adaptação maior. Então, eu, por exemplo, consegui me adaptar melhor, com mais flexibilidade à minha realidade, à medida que os meus filhos foram crescendo, né? Eu tenho 3 filhos, então nasceu o primeiro, depois nasceu o segundo, nasceu o terceiro, e cada vez eu tive que me adaptar novamente. E essa capacidade de adaptação também é uma qualidade necessária no mundo das profissões, da carreira profissional. Uma outra condição que atualmente está muito favorável para as mães, principalmente as empreendedoras, é a condição de que agora a gente tem internet e muitos dos negócios viraram negócios online. Muitas mulheres têm feito empreendimentos online e isso é uma facilidade, é dos desafios que se tornaram oportunidade nesse momento, né? Nesse momento da humanidade, muitas das empresas tornaram os seus produtos físicos adaptados para serem entregues através de deliveries, né? Então, essa capacidade de gerenciamento que a mulher tem e a adaptação ainda está contando com esse novo olhar, né? Que é o olhar da tecnologia voltada, então, para o frutificar dessa carreira profissional. E as mulheres, então, têm entrado no mercado de trabalho através da internet com muita força. Muitas mulheres têm empreendido nesse sentido. Bom, um outro desafio que acontece é uma pressão natural que existe, uma pressão, inclusive, emocional das mulheres em relação ao período de puerpério, que é o período logo depois do parto, aquele período inicial. Aí eu faço uma pausa e peço uma profunda reflexão de cada mulher, no sentido de realmente colocar numa balança, avaliar qual é a real necessidade de uma mãe se afastar, né, desse momento, desse bebê que é ainda tão dependente, tão necessitado. É claro, os filhos vão precisar da gente a vida toda. Mesmo depois de adultos, a gente ainda precisa dos nossos pais algumas vezes, né? Mas isso é muito mais forte, muito mais intenso quando a criança é ainda um bebezinho pequeno. Então a mãe precisa também ter a condição de se avaliar, de se perguntar se
essa necessidade, essa vontade de voltar a ter uma carreira profissional, de voltar para o mercado de trabalho tão rápido, não é de repente uma fuga, né, dessa realidade que ela está enfrentando no puerpério, que muitas vezes é bastante desafiadora, aonde a gente encontra aí uma instabilidade emocional ainda por conta dos hormônios e ainda está se descobrindo nessa condição de mãe, mesmo que não seja o primeiro filho, a gente sempre passa por isso, né? Então é preciso ter também uma condição de se avaliar, de pensar, de refletir e de perceber que é importante a gente estar também voltados para esse momento com acolhimento, né? Uma das coisas que é muito importante a gente ter, até quando a gente resolve, né, voltar para o mercado de trabalho ou começar um novo empreendimento após a maternidade, é a nossa rede de apoio. Uma mulher com uma rede de apoio, ela é muito mais forte, ela tem condições de desenvolver muito mais, inclusive como mãe. E o que é essa rede de apoio, então? Essa rede de apoio pode ser familiares, pode ser o companheiro ou a companheira, pessoas mais próximas, pode ser os avós, né, dessa criança, pode ser uma rede profissional também, além da rede pessoal, né, os amigos, os familiares, a gente pode contar com uma rede profissional, que inclui aí babá, ou creche, ou psicóloga, essa rede que pode tanto atender a você como mulher e mãe, como atender também essa criança que vai precisar de cuidados. E sem culpa, né, gente? Porque isso é uma coisa que nasce a mãe, nasce a culpa junto, né? Muitas mães carregam uma culpa enorme por estarem priorizando uma coisa ou outra na sua vida. E isso é uma coisa que a gente precisa olhar com menos julgamento, né? As mães também não são, as mulheres não são só mães. Ser mãe é uma grande missão, é uma sublime missão. E a gente tem que também olhar para isso com muito carinho, né? Mas a gente não é só isso, né? E muitas mulheres, quando voltam para o mercado de trabalho, inclusive, não querem ser subestimadas. Ah, mãezinha, coitadinha, porque isso, porque aquilo. Não. As mulheres, elas querem ser valorizadas por quem elas são. Uma mulher não deixa de ser nada ao ser mãe, ela só ganha ao ser mãe, né? Inclusive, muitas habilidades que a gente já tem latentes enquanto mulher, a gente desenvolve mais ao se tornar mãe. Eu já citei algumas aqui, mas, por exemplo, a capacidade de ser multitarefa é presente em muitas mulheres. E essa capacidade, ela se desenvolve e floresce ao ser mãe, porque a gente sente a necessidade de colocar essas tarefas todas organizadas e, ao mesmo tempo, em funcionalidade. E aí a gente também não perde a capacidade de olhar para os detalhes, ao mesmo tempo que a gente consegue ter uma visão ampla do todo, né? Uma visão geral das coisas. Então, essa capacidade, ela também pode ser muito bem ocupada, muito bem acolhida numa empresa ou num empreendimento, mesmo que a mulher seja autônoma, ela pode colocar isso em prática na sua carreira profissional e ganhar muito com isso, né? Porque ter uma visão ampla e geral das coisas e também profunda e ao mesmo tempo de longo alcance é importante, assim como também é muito importante a gente se atentar para os detalhes. Uma mãe sabe quando uma criança está com algum probleminha, mesmo que ela não diga nada. Ela percebe, ela tem esse feeling, né? Essa sensibilidade mais aguçada. Os pais também têm essa capacidade, né? Não é que seja muito diferente os pais das mães nesse sentido, mas desde que o pai se permita também desenvolver essa característica, que é uma característica, um princípio feminino. Mas as mulheres têm muito mais facilidade por serem mulheres. Uma outra coisa que a gente precisa pensar, né, e avaliar é que quem sou eu depois da maternidade pode também afetar a profissional que eu sou, né? Pode ser que eu não me identifique mais com aquela profissão e que eu queira mudar de profissão ou que eu queira desenvolver a minha profissão de um jeito diferente agora que eu sou mãe. E aí a gente precisa de um apoio, né, das pessoas ao nosso redor para isso, porque sozinhas é muito mais difícil. E uma das coisas que eu fiz
para conseguir também esse apoio, não só dentro da minha família, dos meus amigos, dos familiares, foi encontrar outras mães que estejam vivenciando as mesmas coisas, né? Então, quando essa seguidora me fez essa pergunta, eu me coloquei no lugar dela e, ao mesmo tempo, estou me colocando no meu próprio lugar, assim, né? De ver quais foram os desafios que eu enfrentei ao me tornar mãe. Então, eu era professora, eu, na primeira gestação, me afastei da escola e resolvi ficar sem trabalhar por um tempo. Depois eu senti necessidade de voltar a trabalhar e voltei para a sala de aula, só que com menos carga horária, né? Para conseguir administrar melhor o meu tempo e ter mais tempo com a minha filha. Eu conseguia deixar com os avós, né? Conseguia alguma rede de apoio ali para me apoiar, inclusive o meu companheiro, que esteve muito presente, né? Nessa dinâmica de trabalho, porque ele tinha condições de fazer isso também. Mas também teve uma adaptação quando chegou o segundo filho, que aí eu estava com um cargo maior de responsabilidade e aí eu precisei também me afastar novamente para cuidar dessa criança pequena que chegou. Eu estava na coordenação, né, de uma escola e aí me afastei e aí também esses primeiros meses até o primeiro ano da criança ainda muito exigido, né, da mãe. Eu quis, e por escolha própria, eu quis fazer criação com apego, eu quis fazer amamentação exclusiva até os 6 meses e prolongada até os 2 anos de idade, pelo menos. Eu quis fazer amamentação sobre livre demanda. Então, algumas dessas escolhas que eu fiz estão relacionadas a esse afastamento da minha carreira profissional. Mas eu fui adaptando, né? Algumas coisas eu conseguia fazer online, por exemplo, né? Alguns atendimentos como doula eu comecei a fazer online, comecei a adaptar a minha carreira para ser uma coisa que me desse mais flexibilidade de horários. E aos poucos, então, quando a gente foi morar, por exemplo, na África, né? Eu tive um tanto de tarefas para fazer, mas eu tive um grande suporte da própria empresa, né? Da própria instituição onde eu trabalhava, porque eu tinha quem cuidasse da limpeza da casa, da roupa, quem olhasse, né? A gente contratou uma pessoa para ficar olhando, cuidando dos nossos filhos no período que a gente não estivesse em casa. Então eu tive essa condição. Quando a gente não tem essa condição, como é que faz? Eu fiquei me colocando também no lugar das mães que não têm condições. Então uma das coisas que precisa ser avaliado e que eu avaliei muitas vezes, né, em relação à minha carreira profissional foi assim: será que trabalhando essa quantidade de horas, que é o que eu tenho disponível, eu vou ter condições de pagar para uma pessoa cuidar dos meus filhos nesse momento? Se sim, ainda assim vale a pena, não só pela satisfação de estar de volta ao mercado de trabalho, incluída num outro ambiente, fazendo outras coisas, que é uma coisa importante também para a nossa sanidade mental, né? A gente procurar fazer outras coisas, que não só estar ligada à maternidade. Como que isso, né, pesando na balança, tanto no financeiro quanto na questão de frustração ou de maior satisfação, vai pesar na minha decisão. Então, uma das coisas que no início eu pensava era: eu acho que não é o suficiente, o tanto que eu vou precisar trabalhar não vai gerar renda o suficiente para eu pagar uma pessoa para ficar e eu ficar tranquila, né? Sabendo assim, que eu mesma podia estar educando, cuidando dos meus filhos e eu vou estar pagando uma outra pessoa para fazer esse trabalho e aí todo o dinheiro que eu vou estar trabalhando vai ser para pagar essa pessoa. Então, para mim, não fazia muito sentido. Só faria sentido se eu realmente estivesse tendo um retorno maior do meu trabalho para que sobrasse, né? Para que não ficasse só para pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos. Então, aos poucos, eu fui escalando o meu trabalho, eu fui tendo uma condição progressiva de crescimento no meu trabalho para que eu tivesse essa condição. Mas uma das coisas que me deu grande satisfação ao ser mãe e ao perceber também a minha condição como mãe, de me desenvolver mais, foi eu colocar em prática algumas coisas que ainda estavam no mundo das ideias, né? Eu tinha muitas visões, muitos sonhos, mas ainda não tinha colocado em prática esses sonhos, não tinha tido esse impulso e essa qualidade de ação.
Eu desenvolvi então um pouco mais, equilibrei aí as minhas energias masculino e feminino dentro de mim, e ao conseguir então dar um impulso para ação através da energia do fogo e também do equilíbrio da energia masculina em mim, eu consegui colocar em ação muitas das coisas que eu tinha como sonhos. Bom, um outro momento a gente pode falar mais sobre essa questão dos sonhos, né? E de como muitas mulheres simplesmente dedicam todos os seus sonhos à família, à criação dos filhos e acabam esquecendo dos seus sonhos pessoais. Mas esse é um outro assunto, a gente vai deixar para um outro momento, tá? Nesse momento, eu quero fechar essa conversa com vocês falando assim a respeito desses desafios e dessas oportunidades que aparecem em relação à carreira profissional e à maternidade, é que eu deixei aqui algumas reflexões, mas eu também quero deixar algumas dicas úteis para quem quer, então, ser uma empreendedora ou voltar a ter um investimento na sua carreira profissional nesse momento, agora que é mãe, ou para quem está se preparando, né, para esse momento. Uma das coisas que eu acho muito importantes da gente colocar em prática nesse momento é a gente ter um tempo de qualidade, tanto para a gente mesmo, né? Eu tenho um tempo comigo mesma para me cuidar, para cuidar da minha sanidade mental, emocional, física, quanto nessa questão do gerenciamento de tempo, eu ter também um tempo de qualidade para minha família, um tempo de qualidade para os meus filhos, né? Se eu consigo esse tempo de qualidade, eu consigo atender as necessidades deles e minha, enquanto mãe, e eu fico mais tranquila e mais liberada, então, para quando eu for fazer as minhas atividades profissionais, eu não ficar lá pensando, culpada, né? Pesando ali todo aquele tempo que eu podia estar dedicando para minha família e que eu estou dedicando para o meu trabalho. Então, esse tempo de qualidade é super importante. Tanto o tempo para a gente mesma, quanto o tempo para cuidar da família, para estar junto com os nossos filhos. Isso significa dar prioridade nesse tempo para estar presente de verdade, né? Eu consegui estar presente de verdade no meu tempo no trabalho, focada, né? Pensando naquilo que é necessário pensar, desenvolvendo a minha criatividade ali, fazendo fluir, quanto também quando eu estiver dedicada à minha família, dedicada aos meus filhos, dedicada ao meu companheiro, né? Dedicada à minha casa, eu ter um foco, uma presença naquilo que eu estou fazendo. E nisso, a gente precisa aí colocar uma questão muito presente na vida de todos nós, que é o próprio celular, né? As telinhas, as redes sociais, que acabam roubando muito desse nosso tempo, roubando muito dessa nossa atenção. Então é uma coisa que eu mesma fico me policiando, né? Procurar assim, deixar o celular de lado e estar mais presente com os meus filhos, no momento que é preciso estar. Deixar o celular de lado para estar presente com o meu companheiro, deixar o celular de lado, ou às vezes até quando eu estou, por exemplo, fazendo coisas que eu não precise estar com a cabeça muito focada, né? Que eu posso estar ouvindo um podcast ao mesmo tempo que eu vou limpar a casa, por exemplo, eu faço isso. Mas quando é para eu estar com a minha presença, a minha atenção totalmente focada, principalmente na interação entre pessoas, aí eu deixo de lado o celular e vou dar um foco, então, para ter um tempo de qualidade comigo mesma, com os meus filhos, com as minhas, né, relações de amizade também, ter essa condição de filtrar tudo isso e me dar por completo, estar realmente atenta e presente nesses momentos. Então essa é para mim a dica mais importante, aquilo que mais fez diferença, né, nessa relação do equilíbrio entre carreira profissional e maternidade. E também uma coisa que eu aprendi na prática foi a pedir auxílio, principalmente para as pessoas ao meu redor, quem está mais próximo de mim, meu companheiro, né? Muitas vezes a pessoa não tem, assim, aquela proatividade que você espera, mas se você, aos poucos, aprender a pedir auxílio, essa pessoa vai aprendendo também a se disponibilizar mais, né? Então, eu com meu companheiro, a gente foi também evoluindo nesse sentido, progredindo ao ponto de eu não precisar mais ficar tanto pedindo e ele conseguir
se colocar, ser mais proativo e se colocar para fazer o papel dele de pai, né? E equilibrar mais essas coisas para a gente conseguir ter mais tempo também para nós dois, para nos dedicarmos ao nosso relacionamento, né? Ou para eu ter um tempo para dedicar para mim mesma, para ele ter um tempo para dedicar para ele mesmo, para os nossos relacionamentos entre os nossos amigos e familiares. Então, para a gente conseguir isso, é preciso a gente também, como mulher, como mãe, conseguir pedir esse auxílio. Ou para as pessoas, né, os familiares ao nosso redor, olha, pode ficar com o meu filho hoje ou amanhã, tal horário, eu tenho um compromisso e eu estou precisando atender esse compromisso. Por favor, você pode ficar com ele, mesmo que esse compromisso seja ir numa manicure e fazer o pé, gente. É um compromisso que é um tempo que você vai dedicar para você mesmo e que é importante. Então, não tem problema pedir auxílio nesse momento, tá? Se for também para atender alguma coisa do seu trabalho, ou se for para uma consulta médica, não importa. O importante é você contar com essa rede de apoio e aprender a pedir auxílio. Porque uma das coisas que mais me atrapalhava no início, principalmente no meu puerpério, era eu me fechar e me isolar e não pedir auxílio quando era necessário, inclusive auxílio emocional, né? Para lidar com todas as questões do puerpério e ao mesmo tempo as cobranças que eu tinha comigo mesma de estar pronta para tudo, de estar logo ativa, produtiva com tudo que a vida nos pede, né? Então, uma última dica, um último conselho que eu posso dar para você que está nessa condição entre carreira e maternidade, equilibrando tudo aí na sua vida, é não se compare com outras mães. Cada uma de nós é diferente, cada uma tem seus próprios valores, seu próprio jeito de lidar com as coisas. E a gente se comparar não ajuda em nada. Tem mulheres que vão rápido para o mercado de trabalho, mesmo tendo condições de ficar em casa. E tá tudo bem. Vamos julgar menos e vamos acolher mais a condição de cada uma de nós. É uma escolha, todas as escolhas que a gente faz têm um custo, né? Não pense, não fique julgando que aquela mulher que foi logo para o mercado de trabalho e deixou os filhos com outra pessoa, não fique julgando essa mulher, porque só ela sabe o que realmente é importante para ela, as frustrações, os desejos que ela tem na alma, a história que tem por trás de tudo isso. Você não sabe, então não julgue, tá? Vamos nos acolher mais. E outra situação também, né, de comparação que eu vejo muito entre as mulheres é daquela mulher que decide não voltar para o mercado de trabalho e ficar em casa cuidando dos filhos. Não julgue também, gente. Vocês não sabem o que pesa no coração dessa mulher. Você não sabe o que passa na alma dela. Você não sabe qual é a condição, né, de familiar dela, quais foram as crenças que foram introjetadas nela desde pequena e que são importantes para ela, né? Então, vamos ter aí menos julgamento com as escolhas e vamos dar mais suporte, vamos dar mais apoio umas para as outras, para que a gente consiga ser feliz, independente da escolha que nós fazemos. E aí você pode contar aí com o meu suporte, eu estou aqui dividindo a minha história com vocês e tenho um grande desejo de estar a serviço mesmo, de acompanhar as mulheres nas dificuldades, nos desafios da vida, para que uma tenha condição de apoiar a outra. E eu tenho como profissão, né, essa missão de apoiar outras mulheres. Então conte comigo, converse comigo aqui nos comentários ou inbox de como é que está sendo para você essa adaptação, né? Como é que você está equilibrando aí carreira profissional e maternidade, quais os desafios mais tocantes para você. Divide aqui comigo e a gente pode conversar mais, tá bom? Espero que tenha sido útil para você essa conversa e fique com Deus.